Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu convido você a pegar a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 42, do versículo de 1 a 4. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião. Não desanimará, nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira. Amados, esse é um dos textos mais lindos que vai falar sobre Jesus como servo. Eis o meu servo, que eu amparo. Deus ampara o seu servo. E a exemplo de Jesus na cruz, nós podemos ver isso de forma muito forte. Enquanto muitos olhavam para ele na cruz e dizia que Deus o tinha abandonado, Jesus se entrega totalmente ao Pai e se abandona nas mãos de Deus. E Deus ali está com ele, porque Deus ampara os seus servos. Aquele grito de Jesus na cruz não foi um grito de desespero, mas foi um grito de abandono nas mãos daquele que o enviou. Então, Deus, amados irmãos, Ele ampara o seu servo em todos os momentos da sua vida, em toda a sua caminhada, em toda a sua missão. Deus ampara o seu servo. Essa é a primeira lição que nós extraímos desse texto de Isaías. O segundo vai dizer: Ele é meu eleito, a qual eu tenho toda a afeição. Olha que coisa linda, irmãos. Quem nos elege como servos é Deus. Não sou eu que escolho ser servo de Deus, mas é Deus que escolhe, é Deus que nos escolhe para ser os seus servos. Porque Deus não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa do nosso serviço, mas Ele quis contar conosco. Ele quis nos usar como instrumentos da sua graça, assim como usou os apóstolos, assim como usou todos os profetas. Deus quis precisar de cada um de nós, quis contar conosco. Então nós somos eleitos de Deus. Deus nos elege como os seus servos. Não fomos nós que escolhemos servir a Deus, mas foi Deus que escolheu e nos elegeu, cada um de nós. E sobre este servo, sobre você, meu irmão e minha irmã, Deus tem toda a afeição. O que é afeição? Afeição é afeto, é sentimento amoroso. Olha que coisa linda. Deus tem um sentimento amoroso, afetivo com o seu servo. Deus quer estar na intimidade com o seu servo todos os dias, porque Ele tem uma afeição, um sentimento amoroso por cada um de nós. Sobre o servo, Deus faz repousar o seu espírito. O Senhor repousa sobre nós, repousa sobre o seu servo, o Espírito Santo de Deus. E para que Deus repousa o Espírito Santo de Deus sobre o servo? Para que ele possa levar às nações a verdadeira religião. É isso que nós aprendemos e extraímos desse texto de Isaías, do que é ser servo. Assim foi Jesus e assim devemos ser cada um de nós. Assim Deus nos trata como servos, servos eleitos, servos que Deus tem toda a afeição, servo que Deus derrama o Espírito Santo de Deus para cumprir a missão e levar às nações a verdadeira religião. Essas são as características de Jesus como servo. Nos falou a semana passada, então eu quis trazer um pouquinho
né, para que nós relembrássemos. É sempre bom relembrar o que Deus nos falou. Então, inspirado pelo Espírito, o Senhor nos deu essa inspiração de continuar a falar sobre o que é ser servo. Mas hoje nós falaremos de uma maneira especial do servo. Confirmaram no coração e louvou a Deus por falar sobre esse tema do que é ser servo chamado e ser servo voluntário. Vamos pegar novamente a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 16 a 17. E vamos ver aqui o que é ser um servo chamado. Você se sente um servo chamado dentro do grupo de oração? Eu até passei uma pergunta para os irmãos coordenadores, eu acredito que devem ter chegado para vocês, para motivar esse ensino. Como eu me vejo, como eu me sinto servo do grupo de oração? Eu me sinto de fato um servo chamado dentro do grupo de oração? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o servo chamado. Digo-vos isto, para que não vos escandalizeis. Perdão, irmãos, deixa eu olhar aqui a passagem. João 15, 16, 17. Pronto. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irde e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vos darei. E isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Olha aqui, a gente já vê a palavra de Deus dizendo para nós quem é o servo chamado. O servo chamado é um servo escolhido por Deus. Irmãos, essa escolha é divina, ela não é humana. Como eu disse no início, não somos nós que escolhemos servir a Deus, mas é Deus que nos escolhe. É Deus que nos elege como seus servos. Então, o servo chamado, ele é um servo escolhido. E essa escolha é uma escolha divina e não humana. E este chamado de Deus, ele é um chamado sobrenatural, que ultrapassa as nossas forças humanas, que não é conhecido senão pela fé. O sobrenatural é algo que ultrapassa o natural. Então, o chamado de Deus na nossa vida, ele ultrapassa aquilo que é natural, ele ultrapassa a capacidade humana. Nós não somos capazes de compreender o chamado de Deus a não ser pela fé em Jesus. Então, esse chamado, ele é sobrenatural. Eu acredito que em muitos momentos da caminhada, você deve ter se deparado com esta realidade. Estou sustentada pela força do chamado, porque ele é sobrenatural. A força do chamado é sobrenatural. E em muitos momentos da missão, nós dizemos, é a força de Deus, é a força do chamado que me sustenta. Porque o chamado, ele vai além das nossas forças humanas. Deus não abandona o seu servo, irmão e irmã. Todos aqueles que Deus chamou, Deus deu a graça de cumprir a missão. Eu sempre falo isso para os meus irmãos. Se Deus nos chama, Ele nos dará os meios de cumprir a nossa missão, porque Deus não abandona o seu aquela missão. Então, o servo chamado, ele é um servo escolhido. Ele é um servo chamado por Deus. O servo chamado, ele é enviado.
Ele é enviado por Deus para produzir frutos, frutos de santidade e de serviço ao reino de Deus. Olha que coisa linda. Deus escolhe, Deus chama e Deus envia. E envia o servo com a unção do Espírito para produzir frutos de santidade e de serviço ao reino de Deus. Amados irmãos, existe um ponto importante na questão do envio. Deus não nos envia para pregar. Deus não nos envia para cantar. Deus não nos envia para formar. Deus não nos envia para interceder ou orar por cura e libertação. Deus nos envia para produzir frutos de santidade e de serviço ao reino de Deus. Neste serviço está imbuído uma autoridade dada por Deus, alicerçada na caridade. O cantar, o pregar, o formar, o interceder são meios que Deus nos dá na missão para cumprir a nossa missão. O cantar, o formar, o interceder são os meios. Nós somos os instrumentos, mas o envio, ele tem a finalidade de produzir frutos de ministerialidade orgânica. Depois eu posso estar passando para os coordenadores de grupo para enviar para vocês, que vai falar sobre o exercício do ministério. O ministério não se exerce de forma isolada, mas na comunhão. Então nós somos instrumentos de Deus. E esses instrumentos usam o meio da pregação, da formação, da oração para produzir vida espiritual na vida dos irmãos. Essa é a finalidade do exercício do ministério, produzir vida espiritual. Eu sou enviado em missão para produzir frutos de santidade na vida dos nossos irmãos. Então, o servo chamado, ele é escolhido por Deus. Ele é constituído por Deus em unção para exercer a sua missão. Ele é enviado por Deus. Eu peço até que você anotem esses 3 pontos mais importantes do que é seu servo chamado. Ele é escolhido, ele é constituído e ele é enviado por Deus. Nós devemos e precisamos entender de maneira muito clara quais são as características do servo chamado de Deus. E o que ocorre na vida deste servo chamado? Primeira coisa, ele deve servir ao Senhor. Nós devemos servir. O servo precisa servir aos amigos e aos inimigos, como a Terezinha trouxe no ensino. Jesus disse, é muito fácil amar aquele que nos ama. Nós já temos a recompensa, mas amar os inimigos, eis o nosso desafio. E o servo, ele serve ao amigo e ao inimigo. Cristo desceu da sua glória para a cruz vergonhosa. Então nós, como servo, precisamos nos despojar das nossas vanglórias e percorrer muitas vezes o caminho da humilhação. Lembra que o Senhor trouxe para a irmã Terezinha semana passada sobre as capas? Quantas capas muitas vezes está sobre nós, está sobre mim, que está ali impedindo, precisamos tirar essas capas. O servo, ele precisa servir, mas despido de vanglórias, de aplausos, de holofortes, de elogios, e percorrer o caminho da humilhação. Veja que Cristo, servo por excelência, ele desceu da sua glória alcécia para abraçar a cruz vergonhosa. Estamos dispostos a abraçar essa cruz vergonhosa e assumir o ministério da cruz com Jesus? Ou vamos abandonar a cruz? Ou vamos abandonar o Mestre na cruz
Jesus nos convida e ele diz que o servo chamado, ele se despojou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Com esta frase, o servo, quando está servindo, quer que todo mundo o escute. Mas quando é para ele sentar no banco, ele não está disposto a participar. Então, muitas vezes, o servo busca posição de destaque, lugares de destaque, ministérios que apareçam. Não, eu não sou chamada a intercessão, porque a intercessão fica lá no cantinho rezando pelos outros. Eu sou chamada a pregar, porque é um ministério que está ali à frente, que assume uma posição muitas vezes de destaque. Então, às vezes, o servo, na hora que ele está servindo, ele quer a atenção de todos para si. Mas quando é para sentar no banco para ouvir o irmão que está formando, que está pregando, ele não quer participar. O servo chamado, ele é humilde. Nós somos chamados a ser servo de Jesus na humildade. Para servir bem ao Senhor, é preciso meditar na vida de Cristo. Como nós precisamos meditar na vida de Jesus. Modelo de servo, servo por excelência, a qual cada um de nós devemos nos espelhar. E quando eu falo, irmãos, de abraçar a cruz, é isso mesmo. É isso mesmo. O servo de Jesus, ele precisa abraçar a cruz. Cristo, aquele que não tinha pecado, que era o Senhor, o Salvador, que é o Senhor dos senhores, que tinha todo o poder, toda a honra e toda a glória, abraçou a cruz. E nós, servos, não queremos abraçar? E nós, servos, não queremos passar o que Jesus passou? Irmãos, quem é servo de Jesus, chamado, precisa passar o que Jesus passou. Jesus passou por traição, e não foi contra os pagãos e contra os grandes religiosos. Foi com seus discípulos. Jesus foi negado pelos seus discípulos. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. E ele, servo do servo, passou por tudo isso. E nós, muitas vezes, não queremos enfrentar a nossa cruz. Precisamos valorizar o serviço com humildade. Não importa qual seja o serviço ao qual o Senhor nos chamou e que estamos exercendo nesse momento. Talvez você esteja se sentindo tão inútil porque não está pregando no grupo de oração, porque não está cantando. Mas como está a intimidade com o Senhor? Tem rezado por alguns irmãos do grupo de oração? Isso é serviço. Isso também é serviço. Tem ajudado na liturgia da igreja? Isso também é serviço. Então nós precisamos com simplicidade valorizar o serviço com humildade que o Senhor nos chamou nesse tempo. E o Senhor nos chamou nesse tempo a ser testemunhas. Muito mais que falar, o Senhor nos chamou a ser testemunhas como a vida. Como a vida. Assim como Jesus foi. O que ocorre também na vida do servo, ele deve servir e ele deve deixar o Espírito Santo habitar cada dia mais nele. Mas o Espírito não habita num templo indigno. Está lá em Ezequiel, depois vocês podem conferir. Ezequiel, capítulo 8, versículo 11. O Espírito não habita num templo indigno,
nós somos templo do Espírito Santo e por isso temos que tirar do nosso corpo todo tipo de pecado. Retomo de novo as capas. O Espírito está retomando de novo aquilo que ele falou a semana passada, as capas. Porque o Espírito não habita em um templo indigno. À medida que o Espírito de Deus transforma nossa vida, nós iremos parecer com Jesus Cristo. Esse é o desejo profundo do servo chamado. Mergulhar no Espírito. E à medida que o Espírito vai nos transformando, e para isso nós precisamos permitir que o Espírito nos transforme, nós iremos parecer com Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por que São Paulo disse isso com tanta propriedade? Porque ele deixava que o Espírito Santo habitasse nele cada dia mais, a ponto de chegar um ponto dele dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e tudo é a graça de Deus na minha vida. O que ocorre na vida do servo? Ele deve servir e ele deve deixar o Espírito Santo habitar cada dia mais nele. Mas ele também deve ser um promotor da justiça. Ele deve produzir a justiça. E que justiça é essa, Fernanda? É a verdadeira religião. Nós vivemos hoje, irmãos, em um tempo grande de apostasia da nossa fé católica, da nossa doutrina católica, que nós precisamos nos aprofundar para que nós não deixemos que esses profetas, os falsos profetas que diz a palavra, venham nos enganar. Com palavras vãs, com doutrinas, com heresias. Há uma necessidade urgente, irmãos, de nos debruçarmos diante do catecismo da Igreja Católica, da nossa doutrina. Às vezes lemos muito a palavra, mas eu quero aqui exortá-los a aprofundar também na fé o catecismo, a sã doutrina. A palavra diz: muitos não suportarão nos fins dos tempos a sã doutrina da salvação. E Jesus nos convida, o servo chamado, ele é promotor da justiça. Ele precisa produzir a verdadeira religião. Ensinar a verdadeira religião. Como iremos ensinar se nós nem conhecemos? O servo chamado, ele é chamado a produzir a verdadeira justiça, a ensinar a verdadeira religião. Não devemos nos cansar do trabalho de promover o Evangelho da paz. Como Jesus, devemos pregar e anunciar a palavra da justiça, que divulga o caminho pelo qual o homem volta a ser justo perante o Senhor. Quantos não estão fora do caminho do Senhor? E quando eu apresento para ele a verdadeira religião, a verdade que é Jesus, ele volta para o caminho perante o Senhor. O servo chamado, ele deve agir conforme a maneira quieta de Jesus. Ele deve ser manso. Manso. Nós devemos rejeitar os métodos sensacionalistas e a ênfase da propaganda. Os métodos de vender produtos não são as técnicas para converter uma pessoa de coração para Cristo. Precisamos ensinar a palavra de forma íntegra. E aqui eu quero chamar a atenção aos pregadores da prosperidade. Quantos pregadores hoje da prosperidade, da glória sem cruz, sem sofrimento? Não se prega a cruz, se prega a glória sem a cruz. Venham aqui que você vai parar de sofrer. Venham aqui que o sofrimento vai acabar.
e glórias e glórias e glórias sem cruz. O sofrimento, irmãos, é inerente à pessoa humana, já disse Papa João Paulo II. Ele faz parte da condição humana. Ele fez parte da vida de Jesus. E por que não vai fazer parte da vida dos seus servos? Irmãos, hoje eu estou olhando e o Espírito me incomodava isso quando eu preparava esse ensino. É tanta live de cura e libertação. E você olha e tem 23 mil assistindo e tem 70 mil assistindo. Mas você olha para uma live que vai falar de convenção de vida, você vê 50 pessoas assistindo. Porque as pessoas querem a libertação, não querem mais passar por aquele sofrimento que é santificador. O sofrimento nos santifica, irmãos. Capítulo 6 da apostila Santidade. Santificados no sofrimento. O sofrimento nos purifica, o sofrimento nos santifica. E eu quero aqui trazer o sofrimento de Jesus na cruz. Se nós fôssemos olhar para aquele sofrimento e dizer, não, Senhor, não quero que tu sofra. Pedro disse isso, não vai para a cruz. Mas Jesus sabia que ele precisava passar por tudo aquilo e aquele sofrimento nos salvou. E aquele sofrimento trouxe para nós de volta a comunhão com Deus. E aquele sofrimento trouxe de volta para nós, abriu as portas do céu que estavam fechadas. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo uma apologia ao sofrimento, chamando o sofrimento para a nossa vida, mas ele faz parte. Ele fez parte da vida daquele que não merecia sofrer, que não tinha pecado nenhum. E hoje, às vezes, se uma unha dói, a gente já quer rezar pedindo ao Senhor para não sentir aquela dor. Por que será que muitas vezes Deus não está ouvindo a nossa oração? Porque será que a gente está pedindo para tirar um sofrimento, que aquele sofrimento vai nos santificar? A via do sofrimento que traz para nós santidade e purificação. Purificação. Jesus não nos enganou. Ele nunca nos engana. Existe muito profeta aí enganando o povo. Muito profeta enganando o povo, pregando uma glória sem cruz. Jesus não nos enganou, ele disse: no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu venci o mundo. Coragem, ele diz, no mundo há vez de ter aflição. Olha que Jesus não nos engana. Ele disse, vocês vão sofrer, mas coragem, eu venci o mundo. E aquele que quer me seguir, o servo chamado do Senhor, pega a tua cruz e siga-me. Ele não manda pegar o conforto. Ele não manda pegar a glória. Ele não manda pegar os momentos bons. Ele manda pegar a cruz. E siga-me. Coragem, irmãos. Nosso Deus venceu o mundo. E com Ele nós somos vitoriosos. Mas passaremos pela cruz. Abracemos a nossa cruz de cada dia. Não nos deixemos enganar pelas heresias, pela pregação da prosperidade, sem sofrimento. Olha Dom Alberto Taveira, temos um exemplo concreto. Olha o calvário que ele está passando. Mas de pé, firme, mesmo às vezes com o coração doendo, mas está sofrendo as injúrias pelo nome de Jesus. E nós? Às vezes não queremos sofrer as injúrias, a humilhação, pelo nome de Jesus. O servo chamado é manso. Como diz Terezinha, achei bem interessante. Ser manso
não é ser besta, não é ser idiota. Ser manso é se deixar tocar por aquele que me enviou. É se deixar ser transformado por ele. E ser manso é também corrigir, a correção fraterna, com caridade. Eu gostaria até que você pegasse aí 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 24 a 26, que São Paulo vai falar sobre a mansidão, sobre como deve ser a nossa postura de servo chamado ao corrigir o outro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Belíssimo esse texto, irmão, sobre a mansidão. Como ser manso na hora de corrigir o irmão? O servo chamado, ele corrige assim: ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que ele deve educar os opositores, na expectativa que Deus lhe dará não só a convenção para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos da sua vontade. Olha que profundo esta palavra sobre a correção fraterna diante da mansidão de um servo que é chamado de Deus. Ele é competente ao corrigir, é suave ao educar os opositores, mas ele tem uma expectativa quando ele corrige. Qual é a expectativa? Que ele se converta. Que ele se converta e volte para o conhecimento da verdade, mas também que ele retorne à sensatez para libertar ele dos laços do diabo. Texto belíssimo sobre a correção fraterna e como o servo chamado deve ser manso ao corrigir. O servo chamado, ele é perseverante. Perseverante. E essa perseverança é um imperativo que Jesus dá para cada um de nós, dos seus servos. Há vários motivos, irmãos, para desânimo. Sim ou não nesse tempo? Responde aí no chat. Há muitos motivos para desânimo nesse tempo? Temos muitos motivos para desanimar. Mas temos muito mais a determinação para nunca desistir. Muito maior os motivos que tenhamos para nos desanimar, maior deve ser a nossa determinação para nunca desistir. Não desista do Senhor, porque Ele não desiste de nós. Aguenta firme, irmão e irmã. Aguenta firme a cruz, porque dela virá a nossa vitória. E nós sabemos que a nossa vitória não está aqui nesta terra. Ela vai muito além. Buscai as coisas do alto e não as da terra. Aonde a nossa vida está escondida em Deus. Quem deve determinar o destino da nossa vida não são os homens. Os homens estão querendo determinar a vida dos filhos de Deus, mas quem determina a nossa vida é Deus. É Ele que sabe o dia e a hora em que Ele vai nos chamar. Muitos motivos temos para o desânimo, mas muito maior deve ser a nossa determinação para nunca desistir. Em Jesus na terra, vemos que nem a rejeição, nem a perseguição, nem a falta de sucesso, nem a canseira conseguiram afastá-lo da missão que ele veio para cumprir. E cumpriu até o fim. Nem a canseira, irmãos, nem a perseguição, nem a rejeição, nem a falta de sucesso. Talvez muitos estejam dizendo: o grupo de oração fracassou. Repreenda em nome de Jesus,
porque aquilo que é fracasso para os homens é vitória para Deus. E nem isso fez Jesus desistir da sua missão. Então nós também, como servos de Jesus, não podemos desistir da missão, porque Deus não precisa, mas Ele quer contar comigo e com você, servo chamado de Jesus. Eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo e nos assistindo é um servo chamado de Deus. 1 Coríntios vai dizer: meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Glória a Deus por esta palavra. O trabalho que estamos fazendo, ainda que seja rezar por um irmão nesse tempo, ele não é em vão, irmãos. Deus está olhando tudo isso. A palavra nos garante: sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Mas a nossa recompensa não está aqui. Não busquemos recompensas aqui, até porque o nosso salário já foi pago na cruz. O servo não tem direito algum, porque o nosso salário já foi pago na cruz de Cristo. Mas tudo o que fazemos em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, obedecendo à vontade de Deus, esse trabalho não será em vão. Então, o servo de Jesus chamado, ele serve, ele deixa o Espírito Santo habitar nele, ele produz a justiça, ele imita Jesus sendo manso e ele é perseverante. Isso é o que ocorre na vida do servo chamado de Deus. Se despoja da sua glória, deixa o Espírito Santo habitar e transformar a sua vida. Produz vida espiritual na vida dos outros. É manso e é perseverante. Esse é o servo chamado. E quem é o servo voluntário? Vamos ver quem é o servo voluntário. O servo voluntário, ele não foi escolhido por Deus. Ele se escolhe. Ele se faz chamar. Eu acredito que na Diocese de Bonfim não tem nenhum servo assim. Mas o servo voluntário, ele não foi escolhido por Deus. Ele se escolheu. Ele se fez chamar. Vou dar um exemplo bem concreto do servo voluntário. O núcleo de serviço discerne o ministério daquele irmão, a comunidade confirma aquele carisma, mas ele quer servir em outro ministério, no ministério que ele gosta, no ministério que ele acha bonito. Ah, porque eu sei cantar, então eu quero cantar. Mas o núcleo discerniu que o chamado dele nesse tempo é para o ministério de pregação. O servo voluntário. O servo voluntário, ele discerne as coisas sozinho. Porque veja que o núcleo de serviço é a instância de discernimento do grupo de oração. Quem discerne o ministério do servo é o núcleo de serviço com o coordenador, e a comunidade confirma aquele carisma. Está lá na apostila 3. Então, muito cuidado com o discernimento do ministério. Você não pode discernir o ministério sozinho. O núcleo é quem vai fazer esse papel e a comunidade vai confirmar o carisma. E aí sim, seu ministério produzirá frutos. Então, o servo voluntário, ele não foi escolhido por Deus. Ele se escolhe e ele se chama, ele se faz chamar. E aí a Terezinha até trouxe a semana passada uma moção muito forte de Deus que tinha muitas pessoas no ministério errado.
É preciso, irmãos, ter muita humildade. Muita humildade e aceitar o chamado de Deus, aonde Deus me quer. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, o que Tu queres que eu faça dentro do grupo de oração? Qual é o Teu chamado para mim dentro do grupo de oração? Não é o que eu quero, porque Terezinha falava para nós, e a apostila 3 está lá, o servo de Jesus no grupo de oração não faz a sua vontade. Ele renuncia à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu quero coordenar. E às vezes nem tem um carisma de governo. Ah, eu quero pregar. Não tem o carisma da pregação. É preciso o discernimento com os irmãos e a comunidade confirmar o carisma. Então, o servo voluntário, ele se faz chamar. Ele não é chamado por Deus. Ele não tem o chamado. E se não tem a escolha de Deus, se não tem o chamado de Deus, ele não foi constituído por Deus na unção para exercer aquele serviço. Irmãos, isso é muito sério. Se Deus não me escolheu, se Deus não me chamou, Deus não me constituiu em unção para exercer aquele ministério. Não é porque Deus não quer agir, é porque não há um chamado. A força do chamado. E se não tem a escolha de Deus, se não tem o chamado de Deus, eu não vou conseguir produzir frutos e frutos que permaneçam. Meu ministério será infrutífero. Porque não há chamado, não há escolha, não há unção, não há eleição de Deus para aquela pessoa. É muito forte o servo voluntariado. Esse ensino que eu estou passando aqui, irmãos, ele foi aplicado em encontro de coordenadores de núcleo. Eu não me recordo agora o ano. Não sei se foi 2016, se foi 2015. Mas essa temática aqui é uma temática que foi aplicada em um encontro de coordenadores de núcleo para servos. Servo chamado e servo voluntário. E o Espírito me inspirou a trazer esta formação novamente, para que nós possamos fazer esta avaliação. Servo chamado ou servo voluntário? O servo voluntário não produz frutos porque ele não está no lugar que Deus chamou. Ele age por curiosidade. O servo voluntário, ele age por curiosidade. Ele sempre está se baseando na ação das outras pessoas, aspirando sempre aquilo que é aparente e mais elevado, às vezes até com uma capacidade natural, mas sem a capacitação sobrenatural. Lembra que eu falei que o servo chamado, ele está sobre um chamado sobrenatural. O servo voluntário, ele tem uma capacidade natural, mas ele não tem o sobrenatural, porque Deus não o chamou. O servo voluntário, ele tem uma fé egoísta. Ele vai ao grupo de oração para satisfazer as suas necessidades, para ele sentir a paz, para ele ser curado. Ele nunca está voltado para o outro. Então ele tem uma fé egoísta. Os irmãos não estão bem. Eu estou bem, estou com a paz interior. E será que o meu irmão que está do meu lado está com a paz interior? O servo voluntário, ele tem uma fé egoísta. Ele visa o seu interesse pessoal. Sempre está buscando somente o seu bem-estar. Ele não consegue permanecer nos átrios do Senhor. Ele passa rapidamente pelos átrios do Senhor. Ele não consegue permanecer na presença de Deus. Ele apenas passa pela presença, mas não consegue permanecer nela. Então ele tem brilho efêmero, apagado.
O servo voluntário, ele não tem fervor espiritual. E ele não tem fervor espiritual porque ele não consegue ficar na presença de Deus. O Espírito tem me incomodado muito, irmãos. Fogo, 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 glória, 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 mas não se tem fervor espiritual. Vou contar um testemunho breve aqui, só para ampliar um pouquinho esse conceito de fervor espiritual. O congresso estadual que teve em Salvador, que a irmã Ana Paula fez um show, a primeira vez que a irmã Ana Paula fez um show na Renovação Carismática, eu não tive a oportunidade de ir por questões pessoais, mas, nossa, eu via comentários de que o show foi uma unção poderosíssima de Deus e o fogo caiu, e o fogo subiu, desceu e queimou aquele ginásio e aquele estádio. Eu só ouvi os testemunhos no grupo. Na segunda, isso foi um testemunho que me contaram, né? Em um grupo de oração. Aí a irmãzinha chegou, tinha ido para o congresso, chegou na segunda-feira, no núcleo de serviço. Oi, meu Deus. Oi, Senhor. Oi, meu Pai. Numa lamentação. Aí a irmã disse: oi, irmã, cadê o fogo do congresso? Cadê o poder do Espírito derramado no congresso? O servo voluntário, ele passa nos átrios do Senhor. O servo chamado, ele permanece nos átrios do Senhor. Fervor espiritual, irmãos, muito cuidado. E a nossa espiritualidade, se nós não ajustarmos as arestas, nós corremos esse risco de viver no fogo, 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 glória, 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 mas não temos fervor espiritual. Fervor espiritual contido significa estar nos átrios do Senhor, permanecer nele. E aí, quando vem as perseguições, quando vem a tribulação, ele está sustentado na rocha. Então, às vezes, o fogo, 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 glória, 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 não passa de uma euforia. Servo voluntário não tem fervor espiritual. Anotem aí, irmãos, 3 características para que isso fique bem forte no coração de vocês. Servo chamado, ele foi escolhido. Ele foi constituído, ele foi enviado. Servo voluntário não é escolhido, não é constituído, não é enviado. E agora eu vou trazer aqui, que depois eu vou passar para os coordenadores de grupo, para que eles possam passar para vocês essa tabelinha. E ela tem um objetivo de forma muito pessoal. Mas façam isso, irmãos, eu peço de todo o coração. Façam isso com muita oração. Façam isso com o Espírito, não faça sem o Espírito. Reze primeiro, pega essa tabela que eu vou passar para os coordenadores, eles vão enviar para vocês. E à luz do Espírito Santo, vai fazendo uma avaliação do seu chamado. Porque o que pode acontecer, irmãos? Eu posso até ser um servo chamado, mas posso estar me comportando como servo voluntário. Eu posso ser um servo chamado, mas posso estar me comportando como servo voluntário. E essa tabela tem esse objetivo de, à luz do Espírito Santo na oração, de te ajudar a fazer essa reflexão. Estou eu como servo chamado do grupo de oração, estou me comportando como tal ou estou me comportando como servo voluntário? Depois eu vou passar para os irmãos, coordenadores de grupo, eles vão enviar para vocês. Mas aqui eu já vou trazer um pouquinho desta tabela, porque ela é muito rica.
que vai mostrar a diferença do servo chamado e do servo voluntário. Então, eu já falando aqui, você já vai também aí, talvez até se vendo e se percebendo. O servo chamado, ele busca fazer a vontade de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Na tabela tem as citações bíblicas que fundamentam cada característica. Então, o servo chamado, ele busca sempre fazer a vontade de Deus. A alegria do coração do servo chamado é fazer a vontade de Deus. Já o servo voluntário, ele quer sempre fazer as coisas do seu jeito, do jeito que ele pensa. Nunca quer estar errado. Vive sempre em competição com os outros. Vive sempre criticando o serviço do outro, sobretudo as lideranças. Está sempre comparando o seu serviço com o do irmão. Maldita seja a comparação. Irmãos, isso nós devemos aniquilar do nosso meio. Quando nós entramos nesse mérito da comparação, nós estamos agindo como servo voluntário. O servo chamado busca sempre fazer a vontade de Deus. O servo voluntário sempre faz as coisas do seu jeito, do jeito que ele quer, nunca está errado e sempre vive competindo com os irmãos. O servo chamado, ele trabalha com Deus. Tudo que vai fazer, primeiramente, ele ora, escuta, discerne e age. Olha que ele só vai agir depois que ele orou, escutou, discerniu. Aí ele age. Aí ele age. Ele se importa sempre em fazer o que Deus manda. Para o servo chamado, o que importa para ele não é fazer muitas coisas. Não é fazer grandes coisas. É fazer o que Deus manda. E o servo chamado às vezes até ele faz menos coisa que o servo voluntário. Mas o que importa para ele é fazer o que Deus manda. Ele se preocupa com a obra. O servo voluntário, olha que o servo chamado trabalha junto com Deus e o servo voluntário trabalha para Deus. Até mais que o servo chamado, mas da sua maneira. Ajuda uma pessoa, mas não pergunta a forma como ela desejaria. Então, o servo voluntário, ele não trabalha junto com Deus. Ele trabalha para Deus, ele faz coisas para Deus. Faz muitas coisas. Fazer muitas coisas nem sempre é fazer a vontade de Deus. Veja, irmãos, fazer muitas coisas nem sempre é fazer a vontade de Deus. Então, o servo voluntário, ele acaba sendo um intruso, eu diria assim, né? Porque ele quer fazer muitas coisas, mas não se importa em fazer a vontade de Deus. O servo chamado, ele usa meios corretos, busca fazer as coisas na justiça, com retidão e com amor. Busca seguir, esse aqui que fala, usa os meios corretos, está dizendo que ele busca seguir segundo os direcionamentos. Nós temos um movimento que não temos regras. Já ouvi muito falar isso, a renovação é cheia de regras. A renovação não tem regras, a renovação tem direcionamentos. Imagine se nós não tivéssemos direcionamentos. Como nós seríamos orientados e norteados. E isso o Senhor fez há muito tempo atrás, através da ofensiva nacional, está lá na apostila Identidade, no capítulo 1. Cada grupo fazia as coisas do seu jeito, cada diocese fazia as coisas do seu jeito. As coisas estavam muito desalinhadas, não se tinha uma linguagem só, cada um fazia as coisas do seu jeito. O Senhor disse, opa,
Peraí. E aí veio a ofensiva nacional. Hoje, em toda a diocese, em todo o estado desse Brasil, a renovação fala uma linguagem só. Então, o servo chamado, ele busca os meios corretos de fazer as coisas. Não faz de qualquer jeito, faz seguindo o direcionamento, na obediência. Já o servo voluntário, ele não se importa com os meios. Ele atropela, ele fere o direcionamento, ele desrespeita as pessoas, ele não tem consideração com os outros e tudo o que faz quer ser melhor do que os outros. O servo chamado, ele sabe conciliar as coisas, está sempre atento com a forma em que a obra está sendo conduzida. Ele está sempre ali pensando, olhando como é que Deus está conduzindo a sua obra. Ele está sempre atento à condução de Deus na obra dentro do grupo de oração. E ele sabe conciliar as coisas. Então ele fica com aquilo que é essencial. E o que é essencial para nós nesse tempo? Olha a moção que o Senhor está nos trazendo agora, a relembrar da moção que o Senhor está nos chamando a resgatar, guardar e propagar a nossa identidade. Que fiquemos com aquilo que é essencial da nossa identidade, da nossa espiritualidade, porque ao longo do tempo nós fomos nos enchendo de penduricalhos, de coisas que não fazia parte da nossa identidade e fomos nos perdendo nela. Aí o Senhor vem e fala assim, agora é preciso resgatar. E depois que resgatar, vai ter que guardar. E depois que resgatar e guardar, a gente vai ter que propagar. Então o servo chamado, ele fica com aquilo que é essencial. O que é essencial para nós dentro da renovação carismática? Uma coisa chamada grupo de oração. Já o servo voluntário, ele gosta de ser elogiado, e quanto mais ele é elogiado, ele busca fazer outras atividades. Então ele vai se enchendo de penduricalhos. Ele não fica com aquilo que é essencial. Ele vai se enchendo de penduricalhos. O servo chamado, ele sempre está feliz em qualquer tipo de serviço e se sente realizado na obra. Serve ao Senhor com alegria. O servo chamado, ele se sente realizado no serviço que o Senhor o chama. Se você está insatisfeito com o serviço, se você não está feliz com o serviço a qual você está exercendo, é preciso parar e refletir em Deus o que está acontecendo. O servo voluntário trabalha sem saber se está ou não agradando o Senhor. Não pergunta ao dono da obra se está fazendo a coisa certa. Enquanto que o servo chamado pergunta a Deus, o servo voluntário trabalha sem saber se está agradando e não pergunta ao dono da obra se está fazendo a coisa certa. O servo chamado cumpre sua missão até o fim, depois de cumpri-la dá lugar para os outros. O servo chamado forma servos, e servos melhores do que ele. E aí eu encerro aqui as características. Deu para vocês perceber aí a diferença entre o servo chamado e o servo voluntário. Claro que teria muitas coisas aqui que a gente poderia colocar para perceber mais de forma aprofundada essa diferença. Mas, e quando a escala é tirada do servo? Olha que a escala foi nos tirada nesse tempo. Como foi que nós reagimos a isso? Como nós reagimos durante esse ano de 2020, a partir do mês de março, propriamente dito, que entrou a pandemia e fechou tudo? Como eu reagi, servo do Senhor, diante de uma escala que me foi tirada? Eu continuei firme nos atos do Senhor? Eu permaneci nos atos do Senhor?
uma vez que essa escala me foi tirada? Tenho a mesma fidelidade ao Senhor, uma vez que o serviço me foi tirado? Estou trazendo algumas reflexões, irmãos, para ajudar vocês também na reflexão de vocês aí. Isso é algo muito pessoal que você e o Espírito Santo irá fazer depois. Qual é a minha motivação para ir para o grupo de oração, ainda que seja online, que é o instrumento que nós estamos tendo nesse tempo, e ele tem, eu diria, no sentido do serviço, a mesma dignidade como se estivéssemos sendo presencial, porque nós não podemos ir para eu não gosto dessa palavra live, porque para mim é reunião de oração. O que a gente faz sexta-feira aqui é reunião de oração. E ela tem a mesma preparação, a mesma dignidade, como se nós estivéssemos dentro da igreja fazendo o grupo de oração. Então, já trago também essa responsabilidade para os grupos que estão fazendo o grupo de oração online. Deem a mesma dignidade ao núcleo de serviço que é realizado e à reunião que está sendo realizada. Deem a mesma dignidade, a mesma atenção e preparação para a reunião, porque ela é do Senhor. Então, qual é a minha motivação para ir para o grupo de oração? É encontrar Jesus ou é porque eu estou escalado? Eu posso ser um servo chamado, mas posso me comportar como um servo voluntário? Será que eu estou sendo um servo chamado nesse tempo ou estou me comportando como um servo voluntário? E aqui, irmãos, eu encerro este ensino. Peço a vocês que reflitam com muito carinho tudo aquilo que foi colocado aqui em Deus e que o Espírito nos suscitou para esta noite. E termino dizendo que o servo chamado, ele tem compromisso com a obra. Ele não abandona a obra, principalmente no momento difícil. Irmãos, Deus não está muito preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a qualidade. E o Senhor falou isso no retiro em Jerusalém, que Ele queria grupos de oração, pequenos, mas planejados, onde de fato as convenções aconteçam. Às vezes temos números, mas não temos qualidade. E eu disse aos irmãos, se tiver uma pessoa na reunião de oração, sexta-feira diocesana, a reunião irá acontecer. Porque ali tem uma vida, ali tem uma alma, ali tem uma pessoa querendo se encontrar com Jesus. Então não se preocupe se na reunião de oração online do seu grupo de oração tem 3 pessoas. É 3 pessoas que Deus quer tocar. E o servo chamado, ele tem compromisso, não com o serviço simplesmente, mas com a obra. E ele não abandona a obra nos momentos difíceis. Muitas pessoas, muitos servos estão no grupo de oração quando estão no tempo das vacas gordas, quando os grandes encontros e tudo está, o grupo está cheio. E é quando o grupo começa a esvaziar, nós abandonamos Jesus na cruz? Nós abandonamos a obra em um momento em que Ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós para sermos as suas testemunhas? Não é hora de abandonar a obra, irmãos. Não é hora de abandonar a obra de Deus. Eu não estou falando de abandonar serviço, eu estou falando de abandonar a obra de Deus. Achamos que o serviço é mais importante que a obra. O serviço é para a obra e não a obra para o serviço. O serviço é para a obra de Deus, para que esta obra produza frutos de santidade na vida dos irmãos. E nesta obra existe um povo que precisa de Deus. E Deus chama cada um de nós para ser seus colaboradores. Eu quero saber de você se aí tem um colaborador do Senhor.
Se eu posso contar com você, irmão e irmã. Eu falo eu porque estou aqui nesse tempo que o Senhor me chamou a conduzir um povo de Deus nessa diocese. Não sou perfeita. Já fiz a minha reflexão aqui. Em que momento eu tenho me comportado como servo voluntário? Em que momento eu tenho sido esse servo chamado? Com muita maturidade e humildade, nós precisamos nos debruçar diante dessa reflexão com o Espírito Santo, não com as nossas capacidades humanas, mas com o Espírito, porque é Ele que vai nos dizer a verdade sobre cada um de nós. Então, eu acredito que o Senhor vai cada dia mais nos fortalecer, vai cada dia mais capacitar os seus servos, porque nós não fomos chamados, irmãos, para fazer qualquer coisa. E aí eu peço para você, para finalizar esse ensino, pegar o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E aqui eu quero deixar essa palavra para dizer para você, servo chamado de Deus, do grupo de oração, qual é a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Yahvé me ungiu. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados, a fim de pôr aos enlutados de Sião, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto. Louvado seja Deus, irmãos, por essa palavra. Veste festiva em lugar de espírito abatido. Que esta palavra, irmãos, possa te levantar nesta... Nós estamos aqui há dias, há meses, proclamando esse levantar de Deus na sua vida. Eu peço que você, pela ação do Espírito, tome posse. Tome posse desta palavra. Vista a veste festiva em lugar de espírito abatido. Porque Deus nos deu um espírito de fortaleza e não de covardia. O Espírito do Senhor, a palavra já começa dizendo, está sobre mim, está sobre você. Sobre o servo de Deus está uma graça. Sobre o servo de Deus tem uma unção. Porque Yahvé nos ungiu. Nos ungiu. Que consolemos aos enlutados. Que levemos o óleo da alegria em lugar de luto. Já tem muita gente pregando sobre a morte, irmãos. Já tem gente demais falando de morte. Nós precisamos ser anunciadores daquele que é a vida, que é Jesus Cristo. Para que essa vida traga alegria aos corações dos nossos irmãos. Já tem muita gente falando de morte. Para de falar nas pregações de pandemia. A grande mídia já está falando. Os profetas da cultura da morte já estão falando. O nosso discurso, a nossa pregação tem que ser outra. É pregar a vida, é anunciar Jesus, o Deus da vida, aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Aquele que é capaz de derramar o Espírito Santo sobre nós. E você foi capacitado e ungido para isso, porque o servo chamado, ele foi escolhido, ele foi constituído na unção e ele é enviado por Deus. E é enviado para anunciar a boa nova aos pobres, aos cativos
Saia do cativeiro, servo de Deus. Porque Deus te chama a tirar outros do cativeiro. Saia do cativeiro, servo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós. É fácil? Não, irmãos. Quem disse que seria? O que espera? O que deve esperar o servo de Jesus? A cruz de Cristo. É isso que o servo de Jesus deve esperar. A cruz de Cristo. Vou deixar 2 lições de casa para vocês. Esse material que eu vou passar para os coordenadores de grupo. E o ensino da apostila 6. Apostila 5, Santidade. Anotem aí, por favor, irmãos. Apostila Santidade, ensino, capítulo 6. Santificados pelo sofrimento. Todo o sofrimento que nós estamos passando agora, nele existe uma santificação e uma purificação. No dia que nós começarmos a ver essa realidade, nós vamos olhar para esse contexto de hoje de uma forma diferente. Deus quer nos santificar e nos purificar por todo esse sofrimento que a humanidade está passando. Santificados pelo sofrimento. E aqui eu testemunho e nunca vou cansar de testemunhar isso. Em 2011, minha mãe foi acometida de um câncer agressivo. 2010, na verdade, e ela faleceu em 2011. Um câncer agressivo, que do dia que descobriu ao dia que ela faleceu foram de 5 a 6 meses. Não durou 5 meses. E no início, ela pedia muito a cura a Deus daquela doença. E o Senhor me deu a palavra da ressurreição de Lázaro. Quando eu saí daqui de Capim Grosso para a Feira de Santana com ela, sem saber ainda o que era, o Senhor me deu a palavra da ressurreição de Lázaro. E o Senhor falava forte no meu coração. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E eu disse no meu coração, a minha vontade, o Senhor vai curar minha mãe. E aí foi passando o tempo, os meses, ela foi piorando. E chegou um momento que ela não orava mais pedindo a cura. Ela orava dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, porque esse sofrimento está me purificando e me santificando. Em março, dia 11 de março, minha mãe faleceu. E eu, na minha oração, questionei ao Senhor. Tu não disse que ia curá-la pela palavra? E o Senhor disse, eu disse que ia curá-la e curei. Mas não para esta vida, mas para a glória de Deus. Porque a doença que o Senhor permitiu, aquele sofrimento, foi para a glória de Deus. E ali eu entendi que o sofrimento nos santifica, que o sofrimento nos purifica. Amém, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Que Deus derrame o espírito de coragem, de intrepidez, de fortaleza sobre cada um de vocês. Que essa palavra de Isaías 61 se torne palavra viva na vida de cada servo do grupo de oração desta diocese. E que você, irmão e irmã, se levante em nome de Jesus. E que você saia do cativeiro. Aqui eu estou falando de um contexto espiritual. Saia do cativeiro e se levante em nome de Jesus, pelo poder desta palavra de Deus.